Olá, pessoal. Mais uma vez aqui fazendo, né, um discurso assim mais luminoso, mais espiritualista, para que para que a gente pense, né, como eles falam, pensar além da caixa, porque nossa vida parece que ela está sistematizada em você assim repetir constantemente alguma coisa dentro de uma relação, ou dentro de uma família, ou dentro de um país, ou dentro de uma ideologia. Temos essa repetição constante, constante, nunca saímos dessa roda, né, infinita de repetições. Então, o que vamos falar hoje aqui, eu vou usar uma introdução falando sobre a palavra lila, tá? E também vou falar sobre um texto, né, da nossa querida Jane Mary. Jane Mary é uma famosa, né, escritora maravilhosa. E ela, eu vou pegar um texto dela hoje e a gente vai tentar destrinchar as palavras ou expandir, né, o que ela está querendo colocar ali naquela mensagem em cima de tudo isso que a gente vai tentar aqui dar por base dentro dessa referência mais espiritualista. Assim, né, a palavra lila é um termo sânscrito que significa passatempo, tá? Então a gente fala assim, lila de Deus, passatempo. E também ele pode ser interpretado como o jogo divino. Cada pessoa está dentro da lila de Deus. Cada pessoa está dentro do jogo divino. É isso que nós temos que entender. Não simplesmente viver uma vida de rotina, onde você, dentro da sua pretensa sobrevivência nesse mundo, você segue um programa sistemático de um governo, ou de uma religião, ou de uma filosofia, ou de um modelo social, certo? Você vai ter que sair de tudo isso para entender que você é mais do que as suas crenças, é mais do que a programação que uma sociedade te coloca desde o momento que você apareceu, né, dessa forma física, humana, até o momento da morte. Então é esse quesito aqui que a gente está querendo expandir dentro daquilo que se chama a consciência da percepção. Então, lila, né? Lila significa esse jogo divino. Você está dentro do jogo. Você, na verdade, é um espírito, uma parte integrante de Deus. Essa é a base, né, de você, para você se situar dentro desse jogo. E esse seu corpo, essa forma humana aqui que você joga esse jogo divino, é apenas um avatar, um holograma dentro de toda essa história que se chama a sua experiência ou a sua vivência natural de evolução da consciência nessa forma humana, tá? Então o que eu quero dizer é que tudo está sendo projetado pela mente divina e você, com a sua mente, está jogando essa experiência divina que te dá uma oportunidade de você recuperar o seu estado natural de consciência, despertar o amor por Deus e assim se libertar daquilo que se chama a Matrix, ou seja, você dentro do jogo você tem que aprender a chegar naquele ponto onde vai aparecer game over, acabou o jogo e você não precisa jogar mais porque você entendeu o que você está fazendo aqui e como vencer, né, os cenários ou as etapas desse jogo.
Isso aqui eu estou fazendo uma analogia, tipo com um joguinho de videogame, né? Em que você tem você está atrás vamos supor, do computador ou do celular jogando, e você tem um avatar no qual você entra no cenário que é criado por Deus, e você tem várias etapas, várias lições, várias experiências que você vai passando, várias dificuldades e facilidades também, até você conseguir terminar o jogo com sucesso. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa vida, tá? Estamos caminhando em direção do nosso próprio encontro, de entender quem sou eu, quem é Deus, o que é essa vida, por que eu estou aqui, como eu devo me movimentar nessa vida. Tudo isso é a razão de você estar jogando aqui agora para entender esses pormenores. Quando você compreende o jogo, você já não precisa mais jogar, né? Ou o jogo fica sem graça. E isso se chama liberdade, porque você conheceu a verdade do jogo. Então, quando você conhece a verdade do jogo e você sabe quem criou esse jogo, que foi o divino, e que você é parte do divino, experimentando o divino através das experiências daquilo que se chama o jogo divino, simplesmente para você despertar da sua condição inconsciente ou ignorante, você simplesmente sai do jogo. Ou seja, você acorda do sonho. Esse mundo agora, onde você está me ouvindo aqui, e não tem ainda consciência de quem você é e de quem é o diretor supremo por trás dessa sua realidade de experiência, enquanto você não desperta para isso, você simplesmente está vivendo num mundo de sonhos. E esse grande sonho onde cada um está tendo a sua experiência, o seu avatar, né, a sua forma física para se movimentar dentro desse cenário, assim chamado material, seja em seu campo mais grosseiro ou mais sutil, é a, é a história que Deus está te dando para você, um dia, né, dentro desse jogo, se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E aí você joga um jogo mais, vamos dizer assim, interno. Isso que significa a espiritualidade. Quando você para simplesmente de exercer as suas atividades externamente de uma maneira rotineira, sistemática, e você passa, né, a jogar internamente, compreendendo, né, isso tudo que a gente está falando aqui. Que você é o espírito, que existe um ser divino no qual você está integrado em consciência, que esse corpo é um avatar, um holograma, e a partir daí você começa a ter a visão correta dentro do jogo. Você entende qual é o objetivo do jogo divino, da lila de Deus. Lila, né? Você está executando um passatempo, uma lila, dentro do jogo divino. E aí você um dia, né, entendendo tudo isso, obtendo esse conhecimento de como você deve jogar, saber jogar, as regras do jogo, né, as leis de Deus, as leis amorosas, tudo isso vai fazer você progredir no jogo até o ponto em que você vai terminar o jogo. Mas enquanto você não entende como você está jogando, assim como num jogo de videogame, você perde e vai ter que repetir aquela fase, até superar aquela fase. De modo que o importante nesse mundo é você ter plena consciência, tá? Então é isso que um mestre, vamos dizer assim, um guru, um ser de alta consciência, quando ele entra no jogo divino, ele traz essa bagagem de informação ou de
palavras que realizadas que nos ensinam como devemos, né, jogar o jogo. Como é que você vai jogar um jogo sem saber as regras do jogo? Ou aonde você tem que chegar nesse jogo? Compreende? Eu assisti um filme há pouco tempo, recomendo que vocês assistam, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, que se chama Free Guy. Free Guy. Né? Tem na internet, ou Netflix, eu não sei bem. Procura o que vocês acham esse nome aí, ó. Free Guy. Free, né, de livre, né, e Guy, rapaz livre. E aí esse Free Guy esse filme é como se fosse um jogo. E esse Free Guy é um avatar que está sendo jogado por alguém. Mas só que esse avatar, como uma inteligência artificial mais aprimorada, dentro do jogo divino, né, fazendo essa analogia, esse Free Guy, né, Guy, o nome dele, ele toma consciência própria dentro do jogo, tá? Inicialmente ele começa a ficar questionando, né? Por que eu estou sempre repetindo a mesma coisa? O que é isso tudo aqui? Todo dia eu estou fazendo a mesma coisa. Então, o avatar, né, o holograma, o bonequinho do jogo, ele começa a se questionar. Então, a vida começa assim, você tem que começar a pensar. Que vida é essa? Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui, nesse planeta Terra, nesse universo? O que é esse universo? O que é esse planeta que está girando aqui em volta do Sol? O que é o Sol? Existem outros seres, né? Outros planetas? E esse questionamento é que deve ser feito o tempo todo, e aí, sucessivamente, dentro do jogo, as respostas vão aparecendo. Porque por trás de tudo tem esse diretor divino que está conduzindo a sua performance dentro do jogo. E esse Free Guy, né, o Guy, ele simplesmente vendo, né, porque havia, não vou dar o spoiler aqui do filme, só vou falar a base inicial, porque é o que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Todos os jogadores, quando eles entravam no jogo, e que eram os jogadores, e que não eram simplesmente figuras representativas dentro daquele cenário do jogo, eles vinham com um óculos escuro. Só que o Free Guy, apesar de não ser um jogador em potencial que estava lá por fora do jogo, era só uma figura que representava uma figurinha dentro do jogo, ele, dentro daquilo que se chama a inteligência artificial, ele resolveu questionar. Uma coisa quase impossível, né? Porque os bonequinhos que não estão sendo comandados diretamente pelo jogador, ele simplesmente fica repetindo a história em cada fase. Então, o diferencial desse filme é exatamente que esse bonequinho, o Free Guy, começou a perguntar. Free Guy, né? Começou a perguntar. Ah, mas por que esses caras entram aqui e eu tenho que sempre repetir a história e eles podem fazer o que quiser? E o filme tem uma natureza meio assim destrutiva no início, né? Você entra no jogo para fazer o que você quiser e aqueles bonecos só sofrem na sua mão. E aí ele, um dia, né, ele tomou a decisão própria, né? Os próprios criadores do jogo falaram assim, mas como? Ele é só um bonequinho do jogo, ele não é o jogador. Né? Então essa mostrando assim, ó, você, apesar de parecer um bonequinho nesse jogo divino, se você pensa e você observa, né, que há pessoas que estão fora do jogo e que entram nesse jogo, você pode pegar o poder, vamos dizer assim, desse jogador, né, e trazer para você. Aí o que tinha? Quem entrava com um óculos escuro no jogo era um jogador. E quem não tinha um óculos escuro, que estava submetido ao cenário repetitivo,
eram os bonequinhos naturais do jogo. E aí, quando esse Free Guy tomou uma resolução de enfrentar os jogadores daquele jogo, no qual ele era só um personagem das fases a serem passadas, ele simplesmente conseguiu enfrentar e tirou o óculos, né? Dentro do jogo ele tirou o óculos daquela pessoa que representava um dos jogadores, né? Sempre apareciam muitos jogadores em cada fase, era um jogo online. E aí ele pegou o óculos, e quando ele pegou o óculos, ele começou a ver através dos óculos daqueles que eram os jogadores que estavam fora do jogo, né? Pessoas reais, vamos dizer assim, que estavam vendo o jogo através desse óculos. E aí, quando aquela figurinha que era uma inteligência artificial, o Guy, pegou o óculos e colocou, ele começou a ver a realidade que os jogadores dentro do jogo, que tem consciência que é um jogo e sabem as regras e entram no jogo para fazer o que quiser, ele começou a ter esse poder do óculos. Porque aí ele falou, ele começou a ver coisas assim que ele falou, nossa, é como se você abrisse a sua glândula pineal, né? Vamos dar um exemplo assim, mais biológico. E aí ele começou a enxergar tudo como as pessoas que estavam jogando, né, faziam. Então, quer dizer, ele adquiriu a consciência da realidade do que estava acontecendo dentro do jogo, na visão daqueles que estavam jogando, né, por trás da tela onde o jogo acontecia. E aí ele passou o filme todo explicando o progressivo avanço da consciência daquela figurinha que era só uma inteligência artificial. Ele adquiriu vida própria e começou a se tornar uma mentalidade com a consciência daqueles que estavam jogando o jogo no qual ele era só uma figurinha. Compreende como é interessante esse decorrer, né, desse filme? E aí é lógico, vocês assistam, porque cada um tem uma realização dentro dessa simbologia. O ponto é que nós somos como o Guy, né? Só que nós não somos livres, não somos, né, free Guy, nós somos Guy presos, né, slavers. Somos guys, pessoas escravas de um sistema onde várias pessoas estão jogando e nós estamos aqui dormindo. Mas nós, na verdade, pegando o exemplo disso que eu estou falando, por trás desse avatar aqui, ó, dessa forma, nós estamos jogando com essa forma. Só que nós temos que pegar o óculos escuro da consciência da realidade ou da verdade para terminar esse jogo, porque senão você vai ficar repetindo a sua vida várias vezes, né? Quem acredita em encarnação, essa sua figurinha é perdida e você vai para outra figurinha. Aí tem ou outros jogos, né? Você começa a ser só um boneco manipulado por forças e nunca questiona quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quem é Deus. Que experiência é essa, né? Uma experiência mágica, mística. E dessa forma você tem que buscar essa realidade tanto no conhecimento desses jogadores que entram nesse jogo, que são chamados os mestres, como também você tem que buscar o conhecimento dentro do seu coração, entendendo que ali está o diretor do jogo, o ser divino, do qual você é parte. Então, quando você entra em contato com esse ser divino no seu coração, quando você joga dessa maneira mais, vamos dizer, transcendental, você começa a entender a natureza do jogo que você está. E ao compreender totalmente esse jogo, né, game over. Você pode desligar a televisão onde está passando o seu jogo, o celular, o computador, e se levantar do computador e viver sua vida. Normal.
Então isso é muito interessante. Geralmente as pessoas nascem, né? Esse avatar aqui nasce e vai até a morte e ele fica repetindo de fase, de fase, de fase e nunca avança porque ele não se interioriza. Ele não busca a resposta dentro do gabinete onde o diretor está comandando tudo. E a ideia de quem criou essa existência ou esse filme, esse teatro, esse cenário, é que você desperte, é que você coloque esse óculos escuro, onde você vai poder ver todas as coisas como elas são. Essa é a beleza do jogo, divino. Ele está acontecendo para você acordar, para você entender que, na verdade, você não é nada disso, você não é esse corpo, você não é esse cenário, as relações, as situações, os lugares que você vai, as coisas agradáveis, desagradáveis, felizes, tristes, né? Sofrimento, prazer, tudo isso está dentro do jogo. Mas você é algo que está além do jogo, você está jogando. E um dia você vai realizar aquilo que você é, o jogador. Você não é esse boneco, né? Feito de energia material, que se denomina carne, né? Ou carbono. Compreende? Assim como tem jogadores que estão jogando como semideuses, como sábios, jogando filmes que são como pesadelos. Cada um está criando ou jogando o jogo que gosta. Esse é o nosso livre-arbítrio. Mas quando falamos em liberdade, significa que você compreende quem é você, o jogador que está jogando esse jogo, no qual essa forma aqui é o avatar, é o Guy. Então, free Guy significa que você tem que se libertar. E para se libertar, você tem que conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, você tem que sair dessa rotina, dessa loucura, onde você vive algemado ou escravo da sua mente, né? Que é a mente que não se integrou à mente divina. A partir do momento que você compreende que você está dentro da mente divina e que tudo isso aqui é um jogo divino, acontecendo para você jogar com sabedoria e não com ignorância e inconsciência, então, em função dessa sabedoria, você vai avançando as fases do jogo mais rapidamente, até que você chega nesse ponto que você vai despertar. Despertar significa isso, simplesmente que você sabe que você que está jogando esse jogo. Isso se chama também autorrealização. E isso vai acontecer de forma totalmente consciente. E aí você vai conduzir esse jogo entendendo que você não é nada desse jogo. Você é a pessoa que está, né, o espírito, o ser que está por trás de tudo isso. E quem está sustentando todo esse jogo é o ser divino. De modo que você pode fazer o game over, terminar esse jogo e viver na realidade fora desse jogo. Esse é o objetivo, dizendo assim de uma forma mais sintética, para onde todo mundo está caminhando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, dizia o mestre Cristo, né? Todos os mestres que estão libertos e caminhando nesse mundo são os bonequinhos que se libertaram. E você é um bonequinho que está preso, que ainda não está entendendo o jogo. Aí esse bonequinho está sempre ansioso por causa do futuro e se lamentando por causa do presente e do passado. Não é para viver assim. É para viver, você é um co-criador com o divino. Dentro desse jogo, quando você bota o óculos escuro, que manifesta o significado perfeito do que você está fazendo, ou da visão além dessa visão simples, rotineira,
né? Aquela visão que faz você intuir, né? Nem pensar, intuir, a sua intuição age, você escapa dessa assim chamada Matrix, que é viver na ilusão. Compreende como tudo é maravilhoso? Temos que fazer isso. Por isso é necessário um esforço, né, interno, um certo sacrifício, onde você busca o seu silêncio, o seu, o seu amor, né, real. Amor pela sabedoria, amor pelo diretor desse jogo que está permitindo você jogar e tem um propósito, né? Por isso que fala que esse universo é uma escola. Cada um está em algum lugar do universo, né? Nós estamos atualmente no planeta Terra para ter essa experiência específica. Então é uma fase onde existe uma forma humana, existe um planeta chamado Terra, que está dentro de uma galáxia, que está dentro de um universo, e você está jogando aqui agora para quê? Para acordar, para conhecer a verdade de tudo isso. E aí no jogo basicamente é essa busca, tanto externa, nas palavras deixadas pelas pessoas já que vivem na verdade, já realizadas, e também dentro do seu coração, onde esse diretor divino mantém a programação de tudo aquilo que você quer jogar de acordo com o seu livre-arbítrio. E você tem que se tornar um free guy. Um free guy. Você tem que se libertar dessa condição onde você simplesmente é um boneco sujeito à ação de outros seres que estão jogando aqui, mas você não está sabendo de nada, você é só um ser repetitivo. E isso torna a vida sem sentido, a vida vazia, quando você só consegue ver um espectro limitado, dentro de uma programação que você recebe, que são crenças, né, limitadas, que eles falam assim, desse jeito, até o final da sua vida. E você vive num limite de sofrimento e prazer material que, na verdade, não são a realidade, são sintomas do jogo. E você tem que ir além disso, tá? Acho que dentro desse contexto que eu falei aqui agora, podemos usar o texto aqui da nossa querida Janimere, que mora aqui em Vitória, Espírito Santo, uma pessoa bem interessante, né? Que diariamente manda mensagens para nós, né? Nos presenteia com o seu saber. E eu vou ler um texto que ela mandou hoje, que me inspirou a fazer essa aulinha aqui, né? Para que a gente definitivamente tome uma decisão de se tornar o free guy, de nos libertarmos desse jogo divino que pode se manifestar como uma grande ilusão, enquanto você não bota o óculos escuro, ou como uma realidade no qual, através das fases, essa realidade vai se concretizar ou se manifestar como o próprio ser divino, né? Vai ser igual ao jogo onde você está. E aí você está livre. Você não está mais sendo conduzido por forças, né? Até mesmo forças sinistras ou forças escuras que estão apenas sugando a sua energia. Então você tem que ir além de tudo isso, você tem que se situar em si mesmo e na relação com a fonte suprema do universo ou do jogo, para você caminhar aqui com os olhos bem abertos, né? Isso que se chama o orar e vigiar. Você só pode orar e vigiar, de acordo com o mestre, né? Se você tiver essa realização dentro do seu coração. Tudo isso que a gente falou aqui até agora já vai dar uma turbinada para você pensar fora da caixinha. Tem que se questionar. Por que você está aqui nesse mundo? Para você se autorrealizar. Quem sou eu? Enquanto você não realizar isso, você não bota um óculos escuro. Você não consegue ver as coisas
que estão agindo por trás desse jogo. A intenção do diretor ou do produtor desse filme. E aí, quando você realiza o divino em si, seu próprio ser, naturalmente aí você game over, termina o jogo, porque aí já não tem mais graça jogar e você começa a participar do jogo divino de uma forma consciente. Você começa a ajudar aquelas pessoas que estão jogando inconscientemente a se tornarem conscientes. É isso que os mestres ou que os seres mais elevados estão fazendo atualmente. Quando você se liberta desse jogo, você passa a servir ao diretor do jogo em algum talento específico que você tem dentro desse jogo, só que você tem uma visão completamente iluminada dentro daquilo que é chamado simplesmente a escuridão, onde todo mundo está vivendo sem saber o propósito do porquê está aqui nesse mundo. Ok? Então vamos ler aqui o texto da Jeanne Mary de hoje, que diz, ela botou o texto de vida nova. Né? Esse texto é bem sugestivo dentro do que falamos aqui, e esse texto todo eu vou estar reverberando, ou sincronizando com tudo que falamos até agora. Então, vida nova. A sua vida é repetitiva. Você se acostumou a esse padrão de pensamento, de sentimento, organizado, né, por um sistema que faz você pensar e sentir de uma determinada maneira, que não é a sua maneira real de ser. Então, esse velho é que tem que ser retirado. Para você ter a nova experiência, a experiência da libertação, da iluminação, da autorrealização, você tem que renovar a sua mente. Isso aí é explicado pelo mestre também. Se você quer uma vida diferente, renove a sua mente, porque a mente que você tem é o projetor desse filme. Tudo é mental no universo. Tudo está dentro da mente divina. E você tem um pedacinho da mente de Deus, né, para projetar a sua própria experiência naquilo que se chama o jogo divino. O jogo divino é livre, cada um joga dentro da sua potencialidade. Certo? Então essa compreensão é o que devemos fazer enquanto estamos aqui. São fases da sabedoria e do amor até você chegar ao ponto em que você entende que você não é esse mundo, não é esse corpo, não é essa mente, não é essas emoções. Você é algo que está por trás. Isso é sensacional, né? É sensacional você captar o significado disso aqui que eu estou querendo colocar. Então, vida nova, né? Vida nova. É outra maneira de ver o mundo, é uma nova consciência. Você é a vida que está vitalizando o seu jogo. Então, a vida nova significa que você vai estar nesse jogo completamente diferenciado do que você sempre viveu. Como é dito, né? Eu estou nesse mundo agora, mas não sou desse mundo. Antigamente eu era desse mundo naquela fase da escuridão, da ignorância, que eu não sabia nada, que era simplesmente um objeto, né, um avatar de inteligência artificial nesse mundo, mas agora eu botei o óculos e vida nova. Vida nova. Agora eu estou jogando inteligentemente esse jogo, não estou simplesmente sendo levado pela programação sistemática desse jogo. Então, a divindade, ele está situado dentro do nosso coração e nos dando essa oportunidade. Se você quer mudar, se você realmente quer seguir por essa linha onde vai ter a autodescoberta, onde você vai encontrar a você mesmo que está jogando esse jogo, mas enquanto você está jogando esse jogo, você esqueceu que você está jogando esse jogo e você está se identificando com esse personagem que é o jogado pelo jogador,
você continua numa letargia espiritual. E a ideia é que você tem que usar esse jogo para entender que você é quem está jogando esse jogo e que esse corpo, esse mundo, são o cenário dentro da lila do jogo divino, onde você está progredindo em fases de inteligência, de sabedoria, até o momento que você termina esse jogo. Essa é a razão de você jogar esse jogo. Depois que você se iluminou, que você acordou, que você entendeu que você está por trás desse jogo, que você está jogando o jogo, ou seja, que você está co-criando com Deus, e você pode jogar de qualquer maneira quando você se ilumina. Então isso é fabuloso, isso é a liberdade. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é você sair desse jogo. Ou você estar nesse jogo completamente consciente, sem se envolver mais com, né, o destino, as fatalidades ou o karma daquilo que representa o avanço sucessivo nas etapas desse jogo. Então, vida nova, vida nova. Tá? Então, ela continua, ela, depois desse texto, então vamos ler definitivamente aqui, né? Para não nos alongarmos tanto aqui na nossa conversa. A lagarta sente muito medo quando o universo a convida para uma grande transformação. Pensa que vai morrer, imagina que será o seu fim, assim, ó, que tragédia isso. Esse é o primeiro textinho que ela botou, né, fazendo essa comparação de que nós ainda estamos no estágio de lagarta. Estamos aprisionados dentro de uma mentalidade bem escura. Somos escravos desse jogo. E a ideia é o quê? A lagarta ela tem que se tornar borboleta. Mas para isso, ela tem que sair do casulo. A vida da lagarta é essa que nós estamos vivendo atualmente, completamente inconsciente de quem somos e de que somos o jogador. A lagarta é você viver livre dentro desse jogo, entendendo que você é o jogador, sem se identificar com essa casca aqui, com esse véu que mantém a lagarta ou o espírito esquecido de si mesmo. Compreende? Então a lagarta sente muito medo quando o universo a convida para uma grande transformação. O tempo todo esse jogo divino está insinuando por várias, né, simbolismo, ou as pessoas falando para você, ou aparecendo certas literaturas, ou uma intuição no seu coração, está sempre te convidando para essa transformação. Ou seja, para você compreender quem você é. A borboleta é o espírito. E a lagarta é a identificação falsa com esse corpo físico, né? Ou com o corpo dos sonhos, não importa. Com esse avatar, com esse holograma, com esse ser que experiencia esse cenário que se chama vida material, existência material. Então o universo está nos convidando a nos transformarmos, a transmutarmos a nossa posição de lagarta para borboleta. Aí você vai se tornar o free guy. Tá? Aí a gente, por causa, a lagarta, por exemplo, ela fica numa zona de conforto, né? Dentro ali daquele casulo que ela mesma produziu. Lagarta que produz aquele casulo. E ela se sente confortável ali, porque quando você está em ignorância espiritual, naturalmente você tenta se ajustar de alguma forma a esse jogo. Mas esse jogo é só um jogo. Não é para você ficar nesse jogo, é para você terminar esse jogo com sucesso. Aí depois você vai jogar outro jogo, ou não vai jogar mais jogo nenhum, você desliga o computador e às vezes você nem se interessa mais por jogar nada, pronto, agora eu vou viver a realidade.
Ou quando você entra em algum jogo, você está totalmente consciente que você não é o personagem que você está jogando. Seja ele qualquer um. Você é a realidade que está por trás desse cenário ilusório, que é só uma manifestação mística da mente de Deus. Então o universo está sempre te convidando, venha, venha, né? Ilumine-se. Mas aí a pessoa, como está se identificando com esse corpo material, assim como a lagarta está se identificando, né, com aquela posição dela, ela pensa que ela vai morrer se ela tentar uma vida nova, uma vida diferente. Aí ela fala que pensa que vai morrer, imagina que será o seu fim. Que tragédia! Oh, meu Deus, eu vou morrer, eu vou perder o meu conforto. Oh, eu não quero ir para algo diferente porque está muito bom aqui na minha prisão, né? De lagarta. Não, não. Aí fala, não, mas o universo não, mas tem flores, você pode voar livremente, precisa ficar parada aí presa nesse local. Mas a gente fica com medo de entender que existe essa vida de liberdade porque a gente já está tão condicionado pelo sistema a ser manipulado por essas energias que nos prendem, por essas falsas narrativas. E as pessoas hoje em dia raramente pensam um pouquinho além da caixa. E aí elas, né, ela fala assim, que tragédia, não, 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 quero ficar aqui no meu cantinho, sendo manipulado, só um objeto do jogo. E o legal seria você estar jogando o jogo, né? Jogando o jogo, com óculos escuro. Não simplesmente ser um free guy, igual no começo do filme, onde ele ia para um banco, né? Ele trabalhava no banco. Todo dia ele ia para um banco. Todo dia ele ia para o banco, alguém matava ele, ou fazia... Cada dia era um cenário, mas ele era repetitivo dentro daquele esquema do cenário onde todo mundo entrava. Até que um dia, né, e essa que é a pegada inteligente do filme, ele resolveu questionar, pô, mas por que eu fico vindo aqui no banco, essas pessoas que estão aí têm o maior poder, fazem de tudo, se divertem, e eu só fico aqui. Até que ele resolveu enfrentar ou roubar o óculos de uma pessoa, né? Não era essa a intenção, mas ao enfrentar um dos jogadores, o óculos caiu, ele botou o óculos. E aquele óculos é que dava o poder do jogador de ver dentro do jogo ou fazer as coisas que eram possíveis quando você estava fora do jogo, só jogando. Tá? Então isso é a lila, né? Dei aquela palavrinha que a gente falou logo no começo dessa exposição aqui. A lila, lila, lembra sempre disso. Passatempo divino ou jogo divino. Aí ela continua aqui, né, a Jane. Mas quando a transformação acontece, a lagarta renasce como uma linda borboleta. Surge a compreensão. Quem sou eu? Ah, eu sempre é. A minha natureza de ser, em potencial, sempre foi ser uma borboleta. Mas eu estava vivendo limitada aqui nos meus dogmas, nas minhas crenças limitadas, na minha forma de acreditar, que na verdade foi um contexto inserido por terceiros, e eu nunca vivi a realidade de ser em potencial uma borboleta, assim como uma árvore é o potencial de uma semente. E aí estão querendo te manter nesse mundo como uma lagarta ou como uma semente. E você é uma árvore linda que dá frutos saborosíssimos, doces. Você é uma borboleta que pode colher néctar de todas as flores desse jogo, né? Ou fora do jogo. Porque o jogo é só um espelhamento daquilo que é real fora do jogo. Tá? Então temos que entender isso, é incrível, né? Incrível isso. Então quando a lagarta renasce diante dessa transformação, porque você entendeu que eu tenho que sair dessa condição limitada, que eu só estou tentando me ajustar e isso está sendo uma miséria, sofrimento,
uma vida de vazio existencial, você tem que acontecer, redescobrir a sua natureza espiritual e viver como uma borboleta, né? Então surge essa compreensão. E você entende que tudo que o universo faz é para o nosso bem e tem o propósito de nos fazer evoluir. Enquanto você não sai desse casulo, você não compreende que esse jogo divino é só para nos beneficiar, nos favorecer. E esse favorecimento é exatamente isso, é o propósito de nos fazer evoluir. E aí você vai evoluindo, né? Depois que você se liberta do estágio lagarta e começa a desenvolver o estágio borboleta de liberdade, isso são o quê? Vão acontecendo por fases desse jogo, que são estágios de consciência cada vez maiores, porque você está em contato com o diretor do jogo no seu coração, e você vai se tornando cada vez mais... Seus voos, né, vão sendo alçados cada vez em maiores alturas. Mais flores você vai vendo na sua vida com néctar, né, diferentes para você experienciar. O que uma lagarta não podia fazer, né? A lagarta não pode voar, não pode ficar. Ela fica ali naquele caulezinho de uma flor, se alimentando ali, presa, né? Se arrastando, sendo uma possibilidade de alimento para algum pássaro. E aí não, você vai ser uma borboleta, tá? Então temos que entender isso, que tudo o que está acontecendo na sua vida, quando você tem consciência, é algo para o seu bem. Deus é amor, né? Então, a forma que Ele está arranjando de você se reconfigurar internamente e compreender o que é Ele, o que é a presença dEle dentro de você, o que você é, qual a relação que você tem com essa energia divina, é o objetivo do jogo. E quando você se situa na verdade de si mesmo, na verdade de Deus, na verdade do relacionamento entre você e o divino, nessa posição amorosa de ser consciente, então o jogo terminou. Aqui é uma Matrix, é algo passageiro, temporário. Mas você escolheu jogar esse jogo para aprender e evoluir. E agora você está numa forma humana, que é esse avatar que está sendo jogado por você. E você tem que ter essa sabedoria que a gente está falando aqui agora, realmente para você saber para onde você está indo. O objetivo final é despertar esse amor puro por Deus. Enquanto isso, você vai vivendo, né, na dualidade entre prazeres e dores, tristezas e alegrias, negativo, positivo, bom, ruim, certo, errado. E você vai caminhando até que você vai se libertar disso tudo. Esses estágios duais, né, da dualidade, estão dentro da posição de lagarta. A borboleta não, ela já voa em unidade de consciência com o divino. Ela está enxergando outras coisas. Assim como o jogador que está jogando esse jogo, né, por trás desse cenário, desse computador, quando ele desliga o jogo, ele vai viver a vida dele. É isso que nós temos que fazer, atingir, né, essa consciência. Esse é todo o mistério da vida, é isso. Tá? Então, lembre-se, né, estamos evoluindo. Evoluindo significa ascensionar a sua consciência a oitavas de sabedoria e amor, né, superiores, onde você vai expandindo a sua consciência para entender tudo, se autorrealizar, se tornar uma borboleta linda, né? Cada um é um tipo de borboleta que está atuando dentro desse jogo divino, só que livre desse estágio lagarto que a maioria das pessoas aqui nesse planeta está vivendo. Então a Jane continua falando aqui, se você está passando por um momento difícil, não se desespere e nem pense que o mundo está desabando sobre você. Pode ter chegado o seu momento de despertar para uma nova vida.
Aí nesse jogo, né, pelo que ela está falando, dentro da analogia que a gente começou aqui a explicar, quando vem um sofrimento, quando parece que o mundo está desabando, tudo isso são experiências dentro do jogo divino, né, feitas pelo próprio ser divino, que é o diretor que está por trás da programação desse jogo aqui, para você receber uma lição onde você vai ativar mais fortemente no seu estágio de lagarto esse pensamento de que, poxa, deve haver algo a mais do que isso. Deve haver algo mais do que uma vida de sofrimento, onde eu me sinto assim desesperado, né? Onde eu sinto aqui, como ela fala aqui, que o mundo está caindo, que o mundo é caótico, que o mundo é todo errado. Compreende? Tudo isso é uma ilusão, é um sonho. Assim, quando você está sonhando e você tem um pesadelo. Aí, quando você tem o pesadelo, imediatamente você quer acordar, não é assim? Imediatamente você quer acordar, porque você não quer aquela situação, aquilo está te fazendo mal. Assim também, quando você está aqui nesse estado de vigília, quando você está em uma situação negativa, é como se fosse um pesadelo. É o mundo desabando. Então você vai ter mais forças para acordar, para despertar desse sonho aqui de vigília, assim como você desperta do mundo de sonhos oníricos mesmo. Compreende a analogia, como é interessante? Então, ó, pode ter chegado o seu momento de despertar para uma nova vida, quando você compreende a sua situação de lagarta dentro de um casulo e você fala, nossa, que escuridão é essa? Deve existir algo do lado de fora. Imagina essa metamorfose interna, onde você sai daquele estágio de escuridão e você consegue enxergar toda a beleza de existência que tem fora daquele casulo de lagarta que você vivia com as suas crenças limitadas, seja dentro de religiões, de filosofias, de idealismo, como a gente falou logo no começo aqui. É algo magnífico, é algo que deve ser desejado a todo custo dentro desse jogo divino, dessa lila, tá? Então, quando você percebe a sua situação, vamos dizer assim, mais miserável na sua vida, pode ter chegado o momento, né, aqui, ó, de despertar para uma nova vida, que é o título desse texto, né, Vida Nova. Então isso é magnífico, né? É por isso que estamos aqui nessa experiência material, para despertar espiritualmente. E para despertar também o amor pelo diretor desse filme que o criou apenas para nos beneficiar. Nesse sentido de nós sairmos dessa posição inconsciente ou sonhadora que estamos tendo. Então você que tem que ter vontade de botar o óculos e começar a enxergar o que é esse mundo real através desse avatar, entendendo quem está por trás desse avatar, desse bonequinho, forma humana. Aí ela continua falando, fala-se muito que a gente cresce através do amor ou da dor. Não creio nisso. Somos distraídos demais. Não percebemos com facilidade os chamados do amor. Somente quando surge a dor é que nos interiorizamos. Então isso aqui é uma colocação bem interessante, né? Porque o divino está nos convidando o tempo todo à autorrealização, a acordar desse sonho, mas as pessoas realmente, né? Quando vem um mestre, né? Quando vem um mestre aqui, dentro da história conhecida, né? Um mestre é sacrificado, é crucificado, porque ele vem trazer a realidade divina, manifestando esse amor a Deus, que é o sinal da liberdade de todo espírito, né? Mas aí os jogadores desse jogo, que ainda estão como lagartas, né?
dentro de um casulo fechado, pega essa borboleta que é um mestre e sacrifica essa borboleta para continuar vivendo dentro do seu casulo, sofrendo, reclamando, cheio de ansiedade, depressão, com pensamentos nocivos. E é assim que é esse jogo sem estar sendo jogado, onde você simplesmente está repetindo uma rotina até a morte desse corpo. É nesse sentido que nós temos que acordar imediatamente, tá? Então, eu falo assim, não percebemos com facilidade os chamados do amor. Somente quando surge a dor é que nos interiorizamos. Infelizmente, quando você tá bem na vida, você está com bom karma, está tudo acontecendo certo, né? Você tem tudo, aquilo que você quer. Quando o sonho está bom, você não quer acordar. Não quer acordar. Agora, quando você entra no pesadelo, aí você começa a questionar. Por isso que tem a dor no mundo, porque infelizmente, pelo menos, né, nessa terceira dimensão onde nós estamos atualmente, é preciso de uma força maior para mover a consciência do espírito para ele compreender que o jogo não é para você viver esse personagem eternamente no jogo. Você tem que acordar, falar, peraí, eu tenho que acabar esse jogo, agora eu vou viver a minha vida no outro lado lá da telinha, né? Onde o jogo está acontecendo. Você tem que desligar, game over, uma hora você tem que desligar esse jogo para viver a vida real, senão você vai ficar sempre boiando como uma lagarta nesse mundo e nunca vai voar como uma borboleta, que é a pretensão de Deus, né? O cenário da liberdade, o cenário espiritual, você é uma borboleta. Então, infelizmente, através do sofrimento, é que as lições são melhor compreendidas. Não que o sofrimento seja ruim, ou a dor seja algo negativo, mas é uma forma de mostrar que você está vivendo fora da realidade. Assim, quando o seu corpo tem uma febre, a febre não é ruim, ela é boa, ela está avisando que seu corpo não está saudável. E aí, quando você começa a entender a natureza da dor, da escuridão, do sofrimento, qual o propósito que isso acontece, então você para de ter problema, para de ter dor, sofrimento, porque você não está mais preso àquilo que está produzindo essa sintomática na sua vida. Por isso é que as pessoas têm dificuldade de acordar. Tem pessoas que se adaptam ao sofrimento, aos problemas. Acho que tudo é assim mesmo, tudo é assim, pronto, vou me adaptar, vou ser um escravo melhor. Né? Você tem que se libertar, tem que ter essa revolução interna. Eles falam muito, esqueci o nome aqui. Então você tem que fazer uma reforma íntima. Você tem que renascer na mente, renovar a sua mente e renascer na consciência espiritual. Então, vamos continuar aqui. É verdade que tem gente que costuma ficar pior depois de um baque. Aí vai ser preciso outra dor ainda mais intensa para que haja o despertar e a transformação. Se você não aprende com a primeira lição da dor, vai vir uma segunda lição da dor. Aí depois vai vir uma terceira. Até que você vai questionar, poxa, peraí, eu estou vivendo num mundo onde só tem pobreza, onde só tem miséria na minha vida, dívida. Eu estou vivendo uma vida, simplesmente uma rotina sacrificante, ou matando um leão por dia, né, como dizem as pessoas. Então, que negócio é esse? Se eu sou um filho de Deus, por que eu não posso receber a herança divina da prosperidade, do amor, da harmonia, da alegria, né? O bom humor, a paz interna? O normal é isso, você viver como uma borboleta, feliz nesse mundo, voando de flor em flor. Então aqui é interessante. Então, se você não aprende, se você não cura a febre do seu corpo, ela vai aumentar. Se você não cura a causa daquilo que está causando a febre, pode ser que a febre passe.
Mas aquela causa que você não curou vai fazer com que essa febre volta, porque você não está curando a raiz daquilo de onde a febre se manifesta. Não adianta você se acomodar com a febre ou tomar um remédio para tirar a febre. Você tem que terminar, né, ou exterminar aquilo que é a causa da febre que está te fazendo você ficar sofrendo aqui nesse mundo e vivendo como um bobo. Um bobo, você está sendo... É o João Bobo, né? Bate para lá, você vai para lá. Bate para cá, você vai para cá. E volta sempre para o meio para ser batido de novo. Então, o sofrimento vem e bate, você vai e volta. Aí o sofrimento vem e bate, você vai e volta. E você fala assim, não, sai fora. Vai-te retros. Né? Então a Jane está falando aqui, né? Agora o último trecho do verso dela fala assim, não tem escapatória. Não tem escapatória. Ou você se rende ao entendimento, à sabedoria, ao amor divino que está no seu coração e entende tudo, ou você simplesmente vai ficar vivendo como uma lagarta infinitamente, até o momento que a lagarta fala assim, porra, eu vou sair daqui, vou me tornar uma borboleta linda, maravilhosa, colorida, vou sair dessa escuridão que eu não estou vendo nada. Então isso é o que você é espiritualmente. Isso é o que é o jogador que está jogando o jogo, onde ele pode ser ele mesmo dentro desse jogo. Estar nesse mundo sem ser nesse mundo. É a borboleta sendo borboleta dentro do jogo, e não a borboleta sendo uma lagarta sofrível, ignorante, inconsciente, medrosa, insegura, cheia de dúvidas, adaptada a pensamentos e sentimentos que nem são dela, né? São coisas implantadas e programadas na sua mente. Toda a intenção do divino e dos mestres que aqui vêm, ou da informação sagrada, é você perceber que não é isso. Você está sendo idiotizado nesse jogo. Como eles falam, né? Um idiota inútil. Então você tem que saber jogar e jogar bem. Jogar como uma borboleta e não como uma lagarta. Então, isso é o Free Guy. E aí você botou o óculos e está vendo as coisas como são. E essa verdade só vai estar disponível a partir do momento que você faz o quê? Vida nova, que você renova a sua mente. Você quer isso. Eu quero entender o que é isso. Eu não quero só ficar rezando para Deus e eu não sei quem é Deus, eu não sei quem sou eu. Eu acredito em algo, não é assim, é uma transformação, é uma metamorfose, assim, literalmente. Tá? Então não tem escapatória. Como dizem os budistas, isso é bem bacana aqui o que ela está falando, estamos condenados à perfeição. Você está estagiando em várias formas, né? Formas animais, formas vegetais, considerando, né, que você é uma consciência se metamorfoseando por formas, até que você chega nessa forma humana, que é um avatar ideal criado pelo o diretor do jogo, para você realmente despertar. Na forma humana, o jogo é para você despertar, para você se iluminar, autorrealizar. E aí você abre os olhos e, uau, você começa a rir, né? Porque você estava se identificando com a lagarta. E você é uma borboleta, sempre foi uma borboleta. Mas nunca saía daquele estágio de lagarta. E quando você se torna a borboleta que você sempre foi, você começa a rir, você fala assim, uau! Aí você começa a ver as outras lagartas à sua volta, entendendo que todas elas têm o potencial de ser a borboleta que você é dentro desse jogo divino. E dentro desse jogo você começa a levar essa informação, que é a sua realização, o contato com a verdade daquilo que você realmente é, para as lagartas que estão dormindo. Alguma lagarta já está na fase de aceitar a informação que você dá e ela vai se tornar borboleta também. E aí as borboletas estão vivendo, né, na plenitude divina, espiritual, e estão servindo aqueles que ainda estão dormindo.
tentando de alguma forma, né, sem impor, porque a lagarta tem o seu estágio também de desenvolvimento, a tentar tirar aquelas pessoas da inconsciência, do sonho simplesmente por sonho, sem a pessoa entender o que está acontecendo, porque ela está ocupada em milhões de coisas e nunca percebe, nunca pergunta quem sou eu, quem é Deus. Entendeu? A beleza, né, de podermos expandir esse texto aqui da Jeanne Mary com todo esse contexto que falamos desde o começo, compreendendo essa palavra lila. Toda essa aula é para explicar a palavra lila, passatempos, o jogo divino. Então, estamos condenados à perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito, é completo em si mesmo. Esse jogo, ele é perfeito. Não adianta você querer ver a imperfeição desse jogo, ou ficar insatisfeito porque você está jogando de determinada maneira. Se você está jogando agora como esse personagem, é porque o divino acha que esse personagem é o ideal nesse momento, ou nesse estágio da sua vida. E nesse estágio você está jogando o personagem humano. E esse personagem humano é criado pelo diretor do jogo, do programador, para você ter essa possibilidade de se realizar, de você, sendo lagarta, se transformar em borboleta. Compreende como é nítida, né, essa informação? Então você vai se tornar, vai atingir a perfeição do jogo um dia. Então é game over. Como disse o mestre Cristo, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Seja perfeito como programador, como diretor desse jogo. É nisso que você vai chegar. E quando você tiver atingido a perfeição, você já não vai ser mais simplesmente esse jogador que você está sendo agora. Você vai participar de uma forma diferente dentro da cocriação divina, onde você vai ser completamente consciente de tudo que você está fazendo. Aí você se torna um co-criador perfeito. É o que diz o Mestre Jesus, né? Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo mais vai te ser acrescentado. Sendo um jogador nessa plataforma divina, de cooperação com o divino, dentro desse jogo divino, você consegue fazer tudo o que você quiser. Dizem que, né, antigamente, não sou de jogar, nunca joguei, mas uma vez eu joguei e em todo jogo tem um chamado assim, modo Deus. Modo Deus significa que você entra no jogo e ninguém consegue te matar no jogo, né? Ninguém consegue, você consegue fazer tudo, mas ninguém consegue aquilo que se chama os ensinamentos, as lições, sofredor. Nada te atinge mais, porque você está no modo Deus. Você está no comando. Você é livre. E quando você chega nesse ponto, você ou está pronto para sair do jogo, ou é o senhor do jogo que você escolheu jogar. E você, o espírito, está lá do outro lado da telinha jogando. O ideal seria você, né, saber quem é o personagem e nunca esquecer de você que está jogando. Esse é o chamado Samadhi, o Nirvana, a iluminação, que os mestres falam aqui, que eles atingiram. Então essa é a maravilha, jogar, né, em alta performance, aqui nesse mundo de ilusão. Aí, para terminar o texto aqui da Jeanne, né, pelo amor ou pela dor, retornaremos à luz de onde viemos. O universo não abandona nenhum filho seu. Então, né, um texto maravilhoso que eu recebi hoje. Todos os dias ela manda um texto. Seria até interessante um dia, né? A gente tá aqui. Se vocês gostarem, comente que gostaram. Que gostaria que eu fizesse outra aula em cima de um texto, outro texto da Jeanne Mary, colocando, né, toda essa experiência de conhecimento e, né, entendendo exatamente isso aqui que ela falou no final. O universo não abandona nenhum filho seu. Retornaremos, seja pelo sofrimento ou pela alegria, à luz de onde viemos. A luz, né,
vamos retornar à nossa consciência original, divina, né? Espiritual. E esse jogo, ele está sendo visto pelo ser divino. Ser divino, que está dentro do nosso coração espiritual. E apesar de a gente estar jogando, esse programador supremo, ele que está manejando os cenários ou os estágios futuros para que nós possamos voltar para ele. Possamos entrar nessa categoria espiritual de vivência plena, cheia de conhecimento, de felicidade, de prazer. Isso é o reino de Deus, viver no reino de Deus, dentro do reino de Maia, da ilusão. Ok? Então, nossa, nos estendemos aqui, mas o assunto foi bom, não tem problema, a duração, mas ficou ótimo, eu gostei muito. Que Deus abençoe todos vocês e vamos agora jogar realmente, depois dessa aula aqui, você entendendo que você deve se tornar o free guy, pegar o óculosinho da verdade, da sabedoria e caminhar nesse mundo, sabendo que tudo é favorável, de acordo com essa visão agora que colocamos aqui, e que você é uma borboleta em potencial e que você tem que chegar nesse estágio. E aí, quando você chegar nesse estágio, o que eu vou fazer? Você vai estar vivendo numa consciência que você nem pode imaginar agora. Assim como a lagarta não pode imaginar a consciência de ser uma borboleta. Aí você vai saber. O que você tem que saber agora é que você tem que sair do estágio de lagarta. Que você não tem que ser simplesmente um boneco manipulado por uma programação onde você está inconsciente. Você tem que jogar acordado. E o que vai acontecendo nessas sucessivos estágios desse jogo está sendo sustentado, mantido, regulado por Deus. E tudo é uma grande surpresa dentro disso que se chama a nova vida sua. E você pode ter certeza que você está recebendo cada vez mais luz, voltando para esse mundo divino, que existe além desse jogo, que é onde você está vivendo realmente, ao jogar esse jogo, né? Por trás dessa tela. E aí você vai, quem me ouve? Chega de jogar, estou cansado, vou viver a vida real. Tchau, vou viver a vida real. Beijo no coração, muita luz. Meditem nisso, porque se vocês captarem a mensagem de hoje, vocês vão, imagina, se libertar e caminhar nessa liberdade no mundo, caminhar com amor a Deus, amor ao Espírito que você é, amor à vida, amor à sabedoria, à harmonia, à beleza, às flores, ao néctar real que você está tanto buscando no estágio de lagarta, mas você nunca vai conseguir enquanto você não se tornar a borboleta. E quando você se torna a borboleta, você tenta levar esse néctar para as lagartinhas que estão dormindo, né, à sua volta, para acordarem, assim como fazem os mestres, né, quando vêm dentro desse jogo e passam a mensagem divina das suas realizações. Vamos lá, todo mundo se tornar borboleta, hein? A partir de hoje, hein? Sejam borboletas, né? Intencionem serem o potencial daquilo que vocês já são exatamente agora. Acordem, enxerguem as flores, o divino à sua volta. Beijo no coração, muita luz, muita paz. Então, para terminar aqui a nossa aula, né, eu resolvi aqui falar de novo todo o texto de uma forma integral e vocês ouçam com toda essa informação que a gente falou agora, tá? Vida nova. A lagarta sente muito medo quando o universo a convida para uma grande transformação. Pensa que vai morrer, imagina que será o seu fim. Que tragédia, que tragédia. Mas quando a transformação acontece e a lagarta renasce
como uma linda borboleta, surge a compreensão. Tudo que o universo faz é para o nosso bem e tem o propósito de nos fazer evoluir. Se você está passando por um momento difícil, não se desespere e nem pense que o mundo está desabando sobre você. Pode ter chegado o seu momento de despertar para uma nova vida. Fala-se muito que a gente cresce através do amor ou da dor. Não creio nisso. Somos distraídos demais. Não percebemos com facilidade os chamados do amor. Somente quando surge a dor é que nos interiorizamos. É verdade que tem gente que costuma ficar pior depois de um baque. Aí vai ser preciso outra dor, ainda mais intensa, para que haja o despertar e a transformação. Não tem escapatória. Como dizem os budistas, estamos condenados à perfeição. Pelo amor ou pela dor, retornaremos à luz de onde viemos. O universo não abandona nenhum filho seu. Um beijo para Janimere linda, maravilhosa.